Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. Hoje sim, a gente está gravando o 44º vídeo da jornada 49 lições para viver melhor, porque no último vídeo em que eu falei sobre a escrita, eu tinha dito que era o 44º, mas não, aquele foi o 43º vídeo e esse sim é o 44º vídeo dessa jornada linda que está sendo incrível dividir com vocês. E o tema de hoje é: minha família é o meu bem mais precioso e eu não abro mão dela. E aí? Qual é a sua relação com a sua família? A sua família também é o seu bem mais precioso? Eu vou começar esse vídeo aqui lendo, tá? O texto que eu escrevi e adaptei sobre a minha família. Minha família é o bem mais precioso e eu não abro mão dela. Com o tempo, eu aprendi que sucesso é voltar para casa e ser recebido com amor. Que o abraço de quem me conhece desde sempre vale mais do que qualquer aplauso. E que a vida pode até me levar para longe, mas é na minha família que eu encontro força, direção e colo. Minha família é minha raiz, minha essência, meu porto seguro. E não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro no meu coração, minha família está sempre em primeiro lugar. É sobre isso, né, gente? Família, seja família nuclear, seja família extensa, né? Família nuclear, aquela pai, mãe, né, filhos, ou a extensa, que é composta por avós, tios, primos, enfim. Seja qual for a família, eu entendo que família é base, família é raiz, família é essência. E a gente sempre vai voltar para esse lugar, né? Eu sou filha única, então eu sou filha única e durante 18 anos da minha vida eu morei longe da minha família extensa, tios, avós, primos, né? Eu morei com os meus pais, sempre morei com os meus pais, numa cidade do interior do estado, da região dos Lagos, em Araruama. E toda a minha família morava, ainda parte dela mora em São Gonçalo, que é uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Niterói, que é próximo a São Gonçalo. E durante anos, né, eu fui morar em Araruama, eu tinha 2 anos de idade, e eu nunca mais voltei para São Gonçalo, Niterói, só vim morar aqui quando eu fiz 18 anos, que aí eu fui fazer faculdade, enfim. Mas antes eu morava com os meus pais em Araruama, morava bem distante da minha família, a minha família extensa, né, como eu já falei. Então, como filha única, eu sempre tive aquela família nuclear ali, meu pai e minha mãe, né, e eu sempre fui muito feliz. Gente, eu sempre fui muito feliz. Eu tive uma vida muito tranquila, eu tive uma vida realmente com muito amor. Os meus pais sempre dispensaram muito amor, me dedicaram muito amor, sempre foram muito presentes na minha vida e ainda são. E hoje eu sou casada, eu tenho filho, marido e os meus pais ainda são muito presentes. Eu tenho uma relação, eu tenho uma questão com família muito legal, muito agradável. Eu gosto de ter família, eu gosto de ser família, eu amo a minha família. Os meus pais, eles me acompanharam desde sempre e vão me acompanhar para sempre. E hoje eu sou casada, tenho filho e eu também tenho muita relação com meu marido, com meu filho, assim, dessa troca mesmo, né? Da gente se comunicar, da gente estar junto. Família é isso, né? E não só com a minha família nuclear, mas também com minha família extensa, meus primos, meus tios, as minhas avós não estão mais aqui, meus avós não estão mais aqui, mas eu sempre tive uma relação muito completa com a minha família, porque é base. E eu tenho até algumas historinhas sempre, né? Por exemplo, eu sempre mandei cartas, eu sempre fui da escrita, e eu sempre mandei cartas. E como eu morava em Araruama, eu mandava cartas de Araruama para as minhas tias, para as minhas primas, primos, quando eles faziam aniversário, né? Bom, eu fui uma criança na década de 80, então na década de 80, de 90, nós escrevíamos muitas cartinhas, né? E eu sempre mandava carta para os meus tios, para os meus primos e para minha avó, quando eles faziam aniversário. E a gente sempre teve essa ligação. Uma outra questão relacionada à família, há pouquíssimo tempo, deve ter uns 3 ou 4 anos, teve um dia que me bateu uma saudade, porque eu acho que bom, eu não tenho irmãos, então primos para mim foram os meus irmãos, né? E eu mandei eu lembro que eu tava um dia assim, eu falei, nossa, que saudade dos meus primos, e aí eu fui e mandei uma mensagem para cada um deles. Gente, eu tenho a prima, hein?
tenho por baixo aí uns 25 primos, né? Mas assim, eu tenho aqueles mais próximos, mais chegados. Eu mandei uma mensagem para cada um deles. E eu botei até na rede social. Atenção, primarada, todos vocês estão recebendo hoje uma mensagem. E cada um deles recebeu. E nessa mensagem eu colocava coisas que nós tínhamos vivido juntos, né? Por exemplo, meu primo Vinícius, que hoje mora em Portugal com a família dele. Beijo, primo. Beijo, Vivi, Miguel, Cauã. Eu mandei para ele assim: primo, lembro muito das nossas histórias juntos, quando a gente inventava músicas e quando nós passávamos as férias juntos e nós inventávamos músicas, brincávamos na Estrela d'Alva, que era a rua, né, onde a minha família morava, e quando você dançava aqueles passinhos muito legais. Então, assim, meu primo rei do passinho, né? E aí eu mandei para ele essa mensagem, e para todos os meus primos eu mandei alguma coisa. Eu não vou lembrar de todas as mensagens agora para falar, mas para cada um dos meus primos eu mandei essa mensagem carinhosa, que foram das nossas experiências de vida, né? E, sabe, falar de família para mim, gente, é um lugar muito comum e muito fácil, porque eu amo a minha família. É óbvio que, como todas as famílias, temos questões, temos desavenças, temos problemas, mas eu acho que no final das contas, sabe, quando 2 é igual a 4, no final das contas, a gente se ama. E a gente se ama tanto que a gente sempre brinca, né? A gente sempre canta assim: essa família é muito unida e também muito oriçada, briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. E família é sobre isso. E como eu não tenho irmãos, eu sempre falo pro meu marido que tem: procure o seu irmão. E eu lembro sempre daquela música do Filtro Solar, do Pedro Bial, que fala assim, cuide bem dos seus irmãos, né? Porque vai ser a referência, enfim, eu não vou lembrar a letra exatamente agora, mas vai ser a referência que você vai ter no futuro, né? É a única ligação que você vai ter, assim, quando os seus pais não estiverem mais aqui. Então, o que eu penso? Eu penso que como filha, como mãe, como esposa, como prima, como sobrinha, como ser humano, a gente deve sim valorizar muito, muito essa família na qual nós nascemos e que se nós estamos aqui hoje, a gente tem como base, né, essa família, a nossa família, porque nossas características, sejam físicas, sejam emocionais, sejam culturais, elas vieram desse lugar, dessa família, desse núcleo familiar. E eu acho que honrar isso com muito amor, cuidar disso com muito zelo, é assim o mínimo que a gente pode fazer, tá? Então esse vídeo é sobre isso, é sobre ter a sua família, zelar a sua família, amar a tua família. É claro que a gente não vai ter relação e tem pessoas da minha família que estão bem distantes, então assim, a gente quase não tem contato, né? E tá tudo bem também, né? São muitas pessoas, mas eu acho que aquelas pessoas mais próximas a gente deve sim acolher, honrar, ouvir, amar, tá junto sempre que possível, porque a vida também toma rumos, cada um vai para um lado, e enfim, eu tenho primos que moram fora do país, eu tenho primos que moram aqui próximos, mas a gente quase não se encontra por causa da vida mesmo, corrida, mas eu acho que se a gente fizer um movimento, a gente consegue, né, tá junto com as pessoas que a gente ama. E também para dar um outro exemplo sobre isso, família, né? Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação bem desafiadora num trabalho e o meu marido, aí eu mandei uma mensagem para ele, eu fiquei muito triste, né? E meio que chorosa e tal, e eu falei: aconteceu isso e tal, tal, tal. E o B, ele tinha 2 aninhos nessa época, 2 aninhos. Daí ele deitou, ele mandou uma foto com o B deitado assim no ombro dele e falou: vem pra casa porque aqui a gente tá aqui te esperando. E é isso, né? Então, como eu li aqui, ó, é o meu porto seguro, sabe? Foi por causa dessa fala do meu marido que eu fiz esse texto, né? Que eu percebi que o abraço de quem me conhece desde sempre vale mais do que qualquer aplauso. E foi exatamente uma situação bem desafiadora que eu passei num trabalho, e ele falou isso pra mim, com o B no colo, ele falou: vem pra casa que a gente tá aqui te esperando. E é isso, gente. A gente tem sempre um lugar para voltar. Olha, eu tô emocionada. É porque família emociona mesmo, sabe? Família tem muitos desafios, mas família é o que nos dá base. Então,
Honre a sua família, sabe? Honre os seus pais, seus irmãos, a pessoa, seu companheiro, sua companheira de vida, seus filhos. Honre a sua raiz, sua ancestralidade, seus avós, bisavós, tataravós. Procure conhecer a sua família, procure conhecer de onde você veio, que aí eu acho que você vai ter muitas respostas sobre quem você é hoje. Bom, eu tive muitas. Eu sou muito grata por isso, tá? Muito mesmo. Então, é sobre isso esse vídeo e eu quero te fazer um convite, sempre é um convite, né? É hoje você honrar a sua história. Então, ligue para alguém, liga para um primo, para uma prima, para um tio, para uma tia, para os seus pais, né? Ou mande uma mensagem. Se fosse você, eu ligaria, porque é sempre bom você ouvir a voz de quem você ama. Então liga para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para quem você tem aí, né, e que você tá com saudade e não fala há um tempo. E fala, eu te amo, tô com saudade de você. Vamos tomar um café? Eu acho que você vai se sentir bem feliz e vai dar um quentinho no coração de quem tá lá do outro lado. Porque eu entendo que família nos ancora, família nos protege, família nos dá força para prosseguir. Seja nos dias maus, nos dias bons, família nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece, tá bom? E vamos de exercício, minha gente. Você vai fazer o quê? Você já sabe, né? Escrever. Escreva livremente. Quando eu penso na minha família, eu sinto... Quando você pensa na sua família, o que você sente? Alegria, paz, você ri, você pensa, enfim, coisas boas. Você tem boas memórias? Eu tenho memórias incríveis, incríveis da minha família, né? Eu amo minha família. E o segundo exercício escolha uma lembrança marcante com alguém da sua família e descreva com detalhes. Olha, gente, se eu vou fazer isso, eu escrevo um livro. Porque são tantas coisas boas, são tantas lembranças boas, são tantas memórias, são tantas histórias incríveis, incríveis, sabe? Que dá um livro, eu tenho certeza que você também. Então, escolha, sabe? Escreva em detalhes, escrevendo, lógico, né? Eu acho que vai ficar muito mais divertido. E aí você pode fazer até aquilo que eu fiz, né? Sei lá, se você tem irmãos, se tem primos, tios, vai lá e escolhe momentos significativos que você teve com essa pessoa, com essas pessoas. Escolhe 5 ou 6, né? Eu fiz com todos os meus primos e eu mandei mensagens para eles, assim, lembra daquela história tal, 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 porque a gente tem histórias, né? Lembra daquele dia tal, 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 você me faz lembrar tal, tal, tal. Tem uma prima minha que ela ama, eu não sei se ama ainda, né? Mas ela gostava muito de uma coisa chamada chuvisco, que é uma especiaria feita com ovo, né? E ela amava isso, minha prima Michele. E eu sempre que vejo isso, eu lembro dela, sabe? Eu lembro que nessa mensagem eu mandei isso pra ela. Teve um dia também que eu amo cajuzinho, e aí daí eu falei que cajuzinho é infinitamente melhor do que brigadeiro, mas, né, não ia entrar naquele assunto porque as pessoas não iam entender, né? E aí essa minha prima comentou, né? Não, brigadeiro é melhor. Eu falei, você coma chuviscos, porque você entende disso. Então, assim, sabe, a gente tem memórias e isso nos ajuda a caminhar e a prosseguir. Então, faça isso. Escolha aí uma situação legal e descreva, tá? E o terceiro exercício, escreva uma carta de gratidão para sua família, mesmo que você não envie, sabe? O que você viveu, né? Eu tô realmente emocionada. A gente vive tanta coisa boa com a nossa família, sabe? Nossa família nos ancora, nossa família nos dá base. E se nós estamos aqui, é graças a essa família. Então agradeça. Escreva uma carta, sei lá, para sua bisa, para sua avó, para sua mãe, para seu pai. E agradeça. Agradeça. Porque se nós estamos aqui, nós temos uma história. E uma história que vem da nossa família. É sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela tua presença aqui. Como eu sempre digo, muito emocionada hoje com esse tema, para que você viva sempre e sempre, sabe? Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar uma coisinha, né? Eu sou muito grata de fato pela minha família, eu tenho uma família incrível, incrível. Eu quero dedicar esse vídeo, né, à minha tia, uma tia muito querida, o nome dela é Ana Leda. E eu tenho uma história, eu tenho várias histórias com ela, inclusive eu sou madrinha da filha dela, das filhas dela. E Monique, Isabela. E essa minha tia, eu lembro que eu era pequena e a minha mãe saía para trabalhar, ela ficava comigo e eu falava assim, eu falava, mãe, né, porque eu tava dormindo. Aí ela fazia
uma mamadeira de um achocolatado que não era chocolatado, era de morango, né? Quick, se eu não me engano. É Quick e de morango. Hoje eu nem curto mais porque eu tomei tanto aquilo. E essa minha tia, ela sempre foi muito carinhosa. Então, eu quero dedicar esse vídeo à minha tia Leleda. Um beijo no seu coração, eu te amo muito e para sempre, tá? E claro, para os meus pais, pro meu marido, pro meu filho, para minha família linda, que eu amo de todo o meu coração, tá? Então, como eu sempre digo, viva com muita gratidão, seja grato pela família na qual você nasceu, viva com muita intenção, seja intencional nas suas relações familiares e, sobretudo, viva com muita atenção, dê atenção para quem de fato faz diferença na sua vida. Como o Rodrigo falou, volta para casa, que nós estamos aqui te esperando. Então, a gente tem sempre um lugar para voltar. E esse lugar é sempre o abraço daqueles que nos amam. E, geralmente, né, invariavelmente, esses são os nossos familiares, tá? Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.